bem posicionada, e, portanto, não há nenhuma justificação racional para que se destrua este estádio, para que se destrua esta zona desportiva e se construam aqui foguetes direcionados não se sabe para onde, porventura para os bolsos de alguém que está muito interessado na sua conclusão. E, portanto, o PS, de uma forma clara e veemente, alerta a Câmara e os famalicenses, agora nesta fase, dando como adquirido que a parceria foi um flop, foi um devaneio, foi que se poderia transformar num pesadelo para os famalicenses, mas que felizmente a Câmara foi forçada a abandonar. E agora há que retomar o bom caminho, há que ajudar o Famalicão e as instituições desportivas e tornar esta zona numa zona de referência, numa zona atrativa, mesmo para quem vem de fora, e projeto de Famalicão uma imagem positiva. Era esta a mensagem que nós queríamos lançar e que agradecemos à comunicação social que o faça nas condições como tem feito, e nós agradecemos. É possível saber como é que... No estádio municipal que foi palco durante muitos anos e foi ponto de encontro de milhares e milhares de famalicenses, e não só, mas sobretudo de famalicenses que gostam do desporto, gostam de futebol, mas também gostam sobretudo de um convívio fraterno entre concidadãos e conterrâneos. O futebol com o Famalicão e o desporto foi durante muitos anos uma referência, um meio de união entre famalicenses, e foi também um fator muito importante de competitividade do nosso concelho, do nosso município, porque, sendo uma das referências históricas, é um instrumento fundamental, foi no passado e deverá ser no futuro, para que o Famalicão se projete com mais força numa caminhada e num contexto de desenvolvimento e progresso social coeso. E eu sublinho coeso porque, como disse, esta instituição, como outras de referência, o Famalicense Atlético Clube, que tem instalações e que funciona aqui ao lado, entre outras, ajudaram e guindaram o Famalicão para patamares que já teve e que hoje não tem no contexto de uma competitividade saudável intermunicipal e regional. Portanto, uma primeira alusão é para que esse papel de união, de força e de desenvolvimento que o Famalicão e o desporto desenvolveram no passado em Famalicão deve ser retomado. Deve ser retomado com sentido estratégico, porque, como disse, conjugado com outras vertentes socioeconómicas, o desporto e o futebol pode e deve ser um fator de crescimento das populações e das terras onde estão inseridas. E, portanto, o PS, com esse sentido estratégico, faz uma referência, um apelo, uma exigência cívica, se quisermos assim entender, no sentido de que os responsáveis autárquicos possam retomar e colocar em bom caminho esta instituição de futebol como o Famalicão e o Famalicense Atlético Clube, entre outros. E isto no momento em que o Sr. Presidente da Câmara anuncia publicamente, contra gosto, como todos verificamos, mas anunciou que vai abandonar a parceria público-privada. Aquela célebre parceria, aquele devaneio em que a Câmara se propunha desperdiçar 50 milhões de euros para destruir este estádio, este conjunto, esta zona desportiva, e fazer um novo estádio. No momento de dificuldades financeiras, no momento de crise, no momento em que muitas famílias precisam de ajuda e a Câmara não as atende, dispunha-se a desperdiçar 50 milhões de euros. O PS reagiu de imediato, conforme se recordam. O PS exigiu que a parceria fosse abandonada. O PS apelou, pediu à Câmara Municipal para que recorresse ao bom senso e não avançasse com a parceria. Foram precisos alguns meses para que a Câmara e o Sr. Presidente da Câmara reconhecessem que o PS tinha razão. Mas, mais vale tarde do que nunca. E, portanto, com este recuo, com o abandono da parceria, com o abandono do devaneio, quem fica a ganhar é Famalicão e os famalicenses. Isso é que importa reter neste momento. Mas importa reter também que
sobram para análise outras questões relacionadas com esta. Ou seja, a construção do estádio, ou seja, a destruição deste estádio municipal e a construção da dita nova zona desportiva não era um devaneio inocente. E porquê é que eu digo isto? Não era um devaneio inocente. Porque tinha em gestação um grande negócio imobiliário. Como é que eu confirmo estas palavras? Basta uma leitura direta daquilo que se fez a montante, daquilo que se fez na gestação preparatória, enfim, desse devaneio imobiliário, para verificar que de facto era, e não sei se ainda é, e é por isso que nesse contexto cá estamos para denunciar, que a Câmara Municipal, sem ter dito nada a ninguém, de uma forma escondida e por isso antidemocrática, porque nunca levou este assunto à Câmara, à reunião do Executivo Municipal, fez aprovar uma proposta de alteração do Plano Diretor Municipal, proposta que eu tenho aqui, em que propõe toda esta zona desportiva, propõe uma nova classificação, um novo zonamento para toda esta zona desportiva. Estado Municipal, Pavilhão Municipal, piscinas, capitania, etc. Que está atualmente toda esta zona classificada e bem como zona de equipamentos. Porque aqui estão equipamentos desportivos, dos quais os clubes e as populações podem usufruir. Mas então qual era a proposta da alteração? Era para ampliar, para requalificar, para melhorar esta zona desportiva? Não era. A proposta foi para transformar toda esta zona em terrenos de construção. E mais do que isso, com uma capacidade que vai para o máximo da capacidade permitida por lei. Ou seja, o denominado espaço central, que permite a utilização da maior densidade construtiva. Portanto, se havia dúvidas, aqui está a prova de que por trás da dita cidade desportiva estava a tentativa do negócio imobiliário. De contrário, como se justifica que esta alteração, feita às escondidas, se colocasse exatamente no momento em que se projeta a nova cidade desportiva. No momento em que se projeta desperdiçar, como disse, 50 milhões de euros para construir um estádio novo, quando este estádio tem condições para ser requalificado e ser colocado ao serviço do futebol Famalicão e ao serviço das escolas e ao serviço da população em geral. E é isso que nós, considerando como perfeitamente inadmissível que se prossiga com esta requalificação de terreno, consideramos que deve ser o passo seguinte que a Câmara Municipal deverá dar. Ou seja, recuperar algum tempo perdido, recuperar o tempo em que a Câmara votou ao completo abandono do Futebol Clube Famalicão e o estádio municipal. Tivemos a oportunidade de ver, ainda agora, na rápida visita que fizemos aqui às instalações, que os balneários são os mesmos que existiam há 40 anos. Que estas bancadas laterais foram construídas de uma forma perfeitamente rudimentar na altura, porque o dinheiro era escasso, mas foram feitas para durar meia dúzia de anos. Elas foram feitas e construídas a título precário, digamos assim, para serem utilizadas durante meia dúzia de anos. Já lá vão mais de 30 anos. Porventura estamos aqui na presença de um perigo iminente. E, portanto, há aqui também alertar para esta situação. Dizer que, com muito menos dinheiro, com muito menos esforço financeiro, a Câmara Municipal conseguia requalificar toda esta envolvente, pôr este estádio mais funcional, mais bonito, mais atraente, mais confortável para os praticantes do desporto. Quer do futebol, quer do atletismo, porque, como sabemos, temos aqui uma pista que pode facilmente ser recuperada para que as escolas e as coletividades possam dela usufruir na modalidade do atletismo.